ser discutido exaustivamente a judicialização. Eu sou a favor de uma padronização, mas eu tenho muito medo dessa padronização. Porque assim, dentro do meio, tanto do meio público quanto do meio privado, hoje, o único mecanismo efetivo de defesa do doente é o sistema judiciário. Então assim, a gente tem inúmeros casos de injustiças que são acometidas, que são resolvidos pelo juiz. Então, a experiência que eu tenho de serviço público, é no Hospital Maricovas, que eu sou preceptor, realmente o paciente fura a fila. Mas é uma fila que não tinha que existir. Porque não é certo uma pessoa ficar aleijada esperando uma fila. E se fosse o meu filho, eu tenho um mínimo de consciência jurídica, eu ia entrar com um mandato de segurança pedindo que ele fosse operado. Mas ele não está furando a fila, essa fila não deveria existir de uma maneira aleatória. Então assim, eu sou a favor da gente discutir a padronização, mas eu acho que a gente como conselho, a gente tem que discutir a padronização e a judicialização voltada para o bem-estar do doente. E não voltada para o comodismo da administração, respeitando os limites do que o custo é permitido pagar. Porque o Xavier vai concordar comigo que a saúde não tem preço, mas alguém paga a conta, eu sei disso. Mas eu acho que a gente tem que ver isso, tem custo, mas a gente tem que ver isso voltado para o bem-estar da população, para a gente não criar mecanismos legais que depois a nossa população fique engessada e não consiga os seus direitos por mecanismos legais que nós mesmos criamos. Então eu queria deixar essa ressalva, que eu sou a favor de discutir isso, mas isso tem que ser discutido com muito critério e com múltiplas fontes diferentes. Só volto a repetir uma parte. Eu ratifico, né, o que você colocou, e quero só ir além para esclarecer uma coisa que tem acontecido sempre quando surgem essas questões de comissões, como o Dr. Xavier está colocando, aliás, da necessidade de haver essas comissões para ajudar os juízes. O juiz geralmente não entende desses assuntos, ele precisa de fato de técnicos, né, que assessorem. Agora, onde emperra essa questão? Né? Emperra no seguinte: geralmente quando se faz uma comissão dessa, o poder público é o primeiro a levar os médicos, os técnicos que vão compor aquela comissão para dar laudos e subsidiar os interesses do município, claro, porque o médico vai dizer o quê? Se há uma dúvida sobre se esse medicamento é realmente necessário, a internação domiciliar é realmente necessária, isso, determinada coisa é necessário, o poder público vai dizer de acordo com os seus interesses, né? Eventualmente ele pode até concordar, mas a prática, né, do dia a dia tem revelado para a gente que inúmeras vezes os pareceres dos médicos vão de acordo com o sentido contrário, eles vão no sentido contrário, né? Eles vão dizer que aquilo talvez não seja tão interessante, tem outras coisas melhores que não é o que o médico assistente disse que deve ser. É isso, né? Você disse a palavra certa. Onde entra a opinião do médico assistente, do responsável pelo doente e não da fonte pagadora. Então, só que esse médico assistente, onde é que está o problema? O médico assistente do paciente, ele não faz parte da comissão. Essa é a questão. O poder público leva os seus médicos, ele tem os seus técnicos na comissão, mas o paciente, ele não conta com ninguém na comissão. O médico do paciente não está na comissão. E aí, então, como é que a gente faz isso? Porque aí a comissão ela não fica paritária, o cliente não está representado naquela comissão. Eu acho que, então, uma comissão desse tipo deveria ter um representante do Conselho de Saúde, pelo menos, do segmento dos usuários, dentro da comissão, para ajudar o paciente, para defender o paciente, porque o paciente também tem que ter suas armas. Mas, doutor Paulo, aí é por isso que quando a gente fala de padronizar isso, eu fico muito preocupado com isso. Eu acho que a gente difundir o bom senso no que deve ser levado para ação e do que não deve ser levado para ação e fazer uma orientação populacional e do sistema jurídico, eu acho válido. A gente padronizar, eu fico muito preocupado com a padronização. Tá certo? Assim, isso daí é uma rotina que eu vivo diariamente, irmão Carnaval. Você me desculpa, mas essa é a parte mais... Assim, isso daí é uma rotina que eu vivo diariamente. Então, assim, eu como médico assistente, eu sou responsável por aquela vida. E eu quero dar para aquela vida o que tem de melhor. A fonte pagadora acha que essa vida não merece o que tem de melhor. Ela merece o mais ou menos. E isso gera um conflito de interesse.
Então, eu sou muito mais a favor de que o juiz tenha um sistema técnico, ou um sistema próprio dele, que ele confie, que possa julgar isso de uma maneira efetiva, do que a gente padronizar uma coisa que pode não ser bom para os extremos. André, meu irmão só escreve o seguinte, eu estou fazendo uma rata, né? Não estou contestando. Eu queria que você explicasse o que você, a padronização se refere, por exemplo, a padronizar insumos, é isso que eu digo assim, por exemplo, no termos de padronização, eu vou colocar no termos da minha área. Você tem, desde, por exemplo, uma placa que é uma placa simples, que vai bem em 70% das fraturas. O irmão Jesus conhece isso. E a gente tem fraturas mais graves que você vai precisar de uma placa de uma qualidade melhor. Se eu padronizar que uma placa simples é suficiente, e eu carimbar que uma placa simples é suficiente, eu nunca vou conseguir uma placa melhor. Certo? Então, assim, o meu medo é a gente engessar de uma maneira que depois eu mesmo engesso um sistema que vai prejudicar o doente, nos casos extremos. Então é o seguinte, quando a gente fala de judicialização, quando a gente está pensando em judicialização, ainda mais a gente que é representante da população, jamais a gente pensa nesses termos de padronizar ou de cair o atendimento. É só para vocês terem uma ideia, no Conselho Estadual de Saúde, quando começou a discutir judicialização, o que surgiu lá, por exemplo, foi a ideia das empresas de seguro de saúde pagarem a quimioterapia oral. Foi feito um estudo que, aumentando 0,50 centavos por cada plano, para cada pessoa pagando mais, seria o suficiente para as empresas seguradoras a pagarem as quimioterapias. Então é isso, a judicialização, quando a gente fala em judicialização, é pensando em algumas saídas. E pensando também, realmente, essa é pelo menos a minha concepção, nos abusos. Eu tive a oportunidade de pegar, não agora, mas alguns anos atrás, os processos que tinham aqui na ABC. E era sempre o mesmo advogado, o mesmo médico pedindo a mesma coisa, né? Então, existe abuso sim, de ambas as partes. Então, a gente, mas não, nenhum momento, acho que foi pensado, quando a gente chegou a discutir com a doutora Karina, acho que alguma vez, com o doutor Paulo tem discutido bastante, não é nenhum momento, meu irmão, que a gente está falando em padronização, né? Então a gente respeita muito, foi bom. A doutora Karina, depois o doutor Xavier. Eu gostaria de tomar a palavra a respeito da comissão, porque eu não sou contra a comissão, mas desde que o doutor Jesus me convidou, eu sempre venho sinalizando para ele, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, a respeito da judicialização. E comecei a acompanhar os processos da secretaria mais próximo, porque eu entendo assim, a partir do momento que você consegue fazer uma ponte entre o advogado do cliente, o advogado da secretaria, muitas vezes você consegue se resolver sem acionar diretamente o Estado. Eu vou dar um exemplo de um paciente com fibrose cística pulmonar, não sei se tem algum advogado aqui que cuidou desse caso, onde o requerimento pedia um tipo de oxigênio, que era caríssimo e nós não temos para fornecer no município. O Estado tem, nós não temos. Entrei em contato com o Hospital da Criança, onde essa criança passa por tratamento, porque aqui no município a gente tinha disponibilidade para fornecer um determinado oxigênio, um cilindro menor e portátil. A menina tem 13 anos. E a gente estava imaginando que, apesar de nós não sermos médicos, mas acionando o corpo clínico do hospital, que nós temos médicos excelentes aqui no hospital infantil, a gente conseguiu descobrir que esse oxigênio, o contrário do que estava sendo prescrito pelo Hospital da Criança, era até melhor para ela, no sentido de que, quando o Hospital da Criança em São Paulo fez a prescrição desse oxigênio, ele estava justamente pensando na disponibilidade do que teria no município. E nós temos o portátil de uma qualidade melhor, e eles não falaram, responderam assim para a gente, não, mas a gente nunca poderia imaginar que vocês poderiam ter esse oxigênio ali. Então, quando você tem a boa vontade do poder público, você não precisa de uma comissão, porque a situação anda. E o doutor Jesus deixou sempre bem claro para mim que a gente não deveria estar nomeando um único assistente de perícia. Não, vamos utilizar o segmento de caso a caso.
Se a situação se deu no hospital infantil, vamos acionar um médico do hospital infantil. Se a situação se deu do intensivista, precisa de um parecer, vamos atrás desse intensivista. Né? É isso que a gente tem feito aqui nas nossas Por que defesas. esperar chegar Mas ao judiciário? Você pode resolver antes, né? Quando chega a situação, isso foi um mandato judicial dessa fibrose cística. O que a gente negociou com o advogado foi o seguinte: a gente tem isso, eu gostaria que a gente não pode fazer essa intervenção junto ao hospital da criança, mas o senhor, enquanto advogado, a gente já entrou em contato com ele. A gente, para fazer o cumprimento integral, existe uma parte burocrática muito grande que eu não posso simplesmente fornecer, senão o juiz vem mesmo concordando, a criança concordando. Eu tenho que ter prova documental no processo, mas não é o município que pode retirar essa prova lá no hospital da criança, é o outro advogado. A gente contou também com a boa vontade do colega, que acionou a cliente dele e ela foi lá buscar no mesmo dia para a gente fornecer. Porque o quanto antes fosse fornecido para a criança era melhor. Então existe uma estrutura que às vezes nem a comissão resolve, mas é a boa vontade do poder público. A gente tem um advogado que também teve uma disponibilidade tremenda, que ficou aqui extra horário dele, aguardando o recebimento desse laudo do Instituto da Criança. Então a gente tem que ter também a boa vontade de quem está à frente também e resolveu. E isso a gente tem feito em todos os processos. Consegue parte. Eu ratifico também a posição da doutora Karina, acho que isso que ela falou é muito importante e acho que até talvez seja mais interessante do que até a comissão. Só que eu penso que esse tipo de negociação não deve esperar a ação judicial. Ela não precisa estar ajuizada para o município ter essa disposição de negociar, de ligar para o advogado do paciente. Porque, invariavelmente, o que a gente tem visto? O município espera o paciente entrar com ação, aí depois ele vai se preocupar em resolver o problema. E ele não espera só ele entrar com ação, espera o juiz mandar. Então, assim, depois que o juiz manda... Eu vou tomar a palavra de novo, porque nesse caso, o tratamento de fibrose cística não tem disponibilidade do município. Ela já fazia tratamento no hospital da criança. Então, nunca ela teria como acionar administrativamente o município para fornecer. Então, nem chegou a passar pelo processo administrativo. Veja, não é que ele não poderia, ele poderia sem razão. Ele poderia fazer, ele poderia entrar com um requerimento e dizer assim, olha, eu quero... Então não entrou. Então não entrou. Ele não entrou, a gente ok. Não, mas não vamos argumentar pelos extremos. É claro que se ele não entrou, a gente não tem como fazer. Exatamente. Mas o que é que a gente tem visto geralmente nas secretarias de saúde dos municípios? Espera a ação judicial. Não espera só a ação, espera sair a liminar, a ordem liminar. Quando sai a ordem, que chega lá, está intimado a fazer aquilo em 48 horas, 24 horas, em 7 dias, aí então a gente vai ver o que faz. Poxa, mas o advogado, antes disso, ele fez um requerimento, muitas vezes ele telefonou, tem advogado que tem até boa vontade de ir até lá. Aí, ninguém se incomodou com a situação naquele momento. Não, vamos esperar a ação judicial, o juiz dar a ordem e até o último dia, geralmente. No último dia, quando o negócio já não tem mais jeito que tem que fazer hoje, aí então vai procurar um advogado. Aí que está errado. Por que não faz antes? Com o requerimento administrativo, já vê que o oxigênio que precisa é esse. A gente tem muito problema com oxigênio. Por quê? O poder público quer fornecer um oxigênio para uma pessoa que tem insuficiência respiratória, um tubo de oxigênio enorme, a pessoa não tem como levar, aí precisa do portátil. Doutor Paulo, Né? eu acho... E existe essa dificuldade, porque o paciente precisa ir ao médico fazer uma consulta, como é que vai levar aquilo lá? Eu acho que o mais importante que a gente tem que ficar gravado aqui em termos de conselho, e toda essa diálogo que a gente teve, eu acho que o mais importante que a gente tem que deixar gravado aqui em termos de conselho foi a palavra da doutora dizendo que o secretário de saúde deu uma ordem para que tudo fosse resolvido antes de chegar na judicialização. Então eu acho que nós já começamos com o melhor passo de hoje. O secretário de saúde aprova e pediu para o departamento dele jurídico resolver antes que chegasse numa judicialização. É isso, eu acho que o primeiro passo foi resolvido. Se fizessem isso, não ia ter judicialização e nem precisa de comissão. Senhores, nós somos Somente. Eu peço desculpa, eu pedi a autorização do senhor presidente
ele me autorizou o seguinte: Dr. Xavier está com a palavra, é o último a falar sobre esse assunto, porque nós já estamos às 11 horas e 2 minutos e nós temos hoje a tribuna livre ainda. Vamos dar uma próxima. Eu quero agradecer então, Dr. Jesus, rapidamente, esse assunto não tem fim, mas é para dizer o seguinte, né? Dizer para o irmão André, para o doutor André, eu sou cirurgião há mais de 40 anos e a gente não fala em medicina em padronização, a gente fala em protocolo, tá certo? Porque as variáveis são tantas que a gente se encontra às vezes diante de situações que você tem que improvisar. Por melhor que seja a padronização ou o protocolo que você tem. Então eu falo em protocolo. Falar em comissão, falando com a doutora Karina, é o seguinte: ninguém disse que essa comissão seria formada só, e também pelo doutor André, só pelo poder público. Essa comissão é multiparitária, tá certo? E o fato de não envolver um determinado médico de um determinado hospital, você tira a pecha que o doutor André quer dar de que esse médico ou esse vai defender o poder público. Então não é por aí. Nós queremos sim, a gente médico é ensinado a defender o paciente. Nós estamos para defender o paciente, mas de uma tal maneira que você não prejudique um serviço. É essa a ideia de formação de uma comissão, e seja multiparitária e não formada somente pelo poder público. Então eu acho que eu penso dessa maneira. Doutor André, a minha família para mim também é a mais importante do mundo. Como a família do nosso amigo, como a família do Dr. Jesus é a mais importante do mundo para ele, é a mais importante do mundo para ele. Então, essa ordenação de importância, a gente precisa fazer isso de uma maneira com o pé no chão, para que a gente não prejudique outras pessoas e não tenha privilégios sobre outras pessoas. Doutor, eu vou pedir para me retirar, que eu vou ter que ir para uma outra reunião. Muito obrigado e bom dia a todos.